Fica em pé, por gentileza. Põe a mão na sua cabeça. Nós temos feito muito essa oração baseado na palavra, né? Diga assim: Senhor Jesus, sua palavra é divinamente inspirada. Dai-me sua palavra. Inspira-me com a sua palavra. Sairei daqui com mais conhecimento para implantar tanto na minha vida quanto naqueles que lidarem comigo. Amém? Senta aí, por favor, vamos iniciar. Pai do Senhor para todos, boa noite. Vamos iniciar baseado no versículo-chave, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 22, versículo 29. Quando eu estudei teologia, nós aprendemos assim: Evangelho de Jesus Cristo. Tá? Eu ouvi algumas pessoas dando saudação na igreja e indo direto assim, Lucas capítulo tal. Não, você fala assim: Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu. Aí fala Mateus, Marcos, Lucas, serve para os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João tem que ser citado antes. Evangelho de Jesus Cristo. Não é Evangelho de Lucas. Lucas só escreveu, Marcos só escreveu, João só escreveu e Mateus só escreveu. É Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu, aí você cita o escritor, tá bom? O correto é isso, tá? Porque você vai pregar ou vai citar, faça o correto, porque você vai mostrar para as pessoas que você aprendeu, e o seu aprendizado vai ensinar outras pessoas também. Entenderam, irmãos? Então vamos lá. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 22, versículo 29. Está escrito assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, vírgula, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Olha para mim. Errais, vírgula, porque não conhece as Escrituras e nem o poder de conhecimento das Escrituras e conhecimento do poder de Deus. Escuta isso aqui. Conhecimento é o ato de compreender por meio da razão e da experiência, da atitude. Vou repetir. Compreender por meio da razão e da experiência. Então, Escritura é você exercer na tua mente, você exercer no seu interior, exercer no seu raciocínio. E experiência é você exercer através da sua atitude. Poder de Deus. O que é poder? O que é Escritura? O que fazer com a Escritura e o que fazer com o poder de Deus? Quando você lê e analisa, porque tem pessoas que fazem assim, todo líder e todo liderado, ele tem que fazer um estudo analítico. Analítico, guarde isso. Estudo sistemático, isso é teologia também, tá? Existe estudo sistemático na teologia e o estudo analítico. Estudo sistemático é aquela leitura esporádica, aquela leitura corrida, aquela leitura que você vai lendo sem parar. Estudo analítico é você analisar, é você pegar trecho por trecho, é você ler detalhes por detalhes, você adquirir conhecimento nos detalhes. Analítico. Deixa eu usar essa caneta aqui como exemplo. Vocês estão vendo essa caneta, não estão? Se você pegar a caneta, você nem para pensar. O que é analisar essa caneta? É como analisar as Escrituras.
Ela é dotada de tampa. O que é tampa? Para proteger o local que sai a tinta, não é? O interior dela tem o recipiente da tinta, a tampinha de cima para a tinta não escorrer, né? Então, se você analisar ela, você vai ver os detalhes dela. As escrituras sagradas, elas também têm que ser analisadas detalhe por detalhe. Você aprofundar-se na escritura, analisar detalhe por detalhe. E a Bíblia relata: vocês errais, porque não conhecem as escrituras. Vamos falar primeiro de escrituras. As escrituras é a Bíblia. 66 livros, contido em um livro só. 40 escritores escreveram os 66 livros, não é isso? 31.172 versículos. Então, de Gênesis a Apocalipse, você deve analisar. Um líder ou um liderado que analisa, ele erra menos. A margem de erro é mínima. Na família, na igreja, no ministério, na sociedade, a margem de erro é mínima. Então, você vai aprender hoje o seguinte: eu vou conhecer as escrituras sagradas, porque se eu conhecer, conhecimento é compreensão, compreender as escrituras, não é isso? Compreender com a sua razão. O que é razão? A mente. Adquirir conhecimento aqui, ó, dentro, para que você venha tanto raciocinar como praticar as escrituras sagradas. Como que você vai trabalhar? Como que você vai caminhar? Como que você vai no dia a dia, se você não conhece, se você não compreende, se você não traz para dentro de você? Todo líder e liderado, ele é obrigado a conhecer as escrituras, a palavra. Porque senão, ele não está munido, ele não está apto, ele não vai saber o que fazer. A escritura, ela tem resposta para tudo. E a resposta dela, por mais que seja escrita naquela época, o Espírito Santo interpreta a escritura para nós. Tem gente que diz assim: quando eu leio a Bíblia, eu não entendo. Mas, se a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, quem vai, ô Belo Vitor, te auxiliar é o Espírito Santo. Ele é o teu tutor. Ele é o teu professor. Se você, depois de um dia de trabalho físico, parar para ler a Bíblia, a sua mente vai estar toda concentrada naquilo que você trabalha. Se você tem a função de lar, você vai estar totalmente concentrado na função de lar. E quando você parar para ler, você não vai compreender realmente. Então, toda vez que você for ler a Bíblia, ore, converse com o Espírito Santo, para que ele venha abrir, ajudar, a guardar, ensinar a Bíblia para você. A Bíblia não se aprende para pregar, a Bíblia se aprende para viver. A Bíblia se aprende para você exercer em você. Mas você cria um conteúdo tão grande dentro de você, você armazena tanto conhecimento que você lança, ela começa a fluir de você. Entendeu? Primeiro a escritura. Quem não conhece, não sabe praticar. Não é isso? Você toma remédio sem saber para que é?
Você vai a lugares sem saber aonde é? Você conversa com pessoas sem saber quem é? É a mesma coisa a Bíblia. A Bíblia, ela tem que ser o seu manual para a construção do teu lar, da igreja. É como eu falei. Quando você faz um estudo analítico, você sabe os detalhes. Para que isso? Para que aquilo? Onde isso vai funcionar? A Bíblia é assim, detalhes. Analisá-la. Eu estou falando da Escritura. E o poder de Deus? E o poder? Pastor, as Escrituras Sagradas é o poder de Deus. A Escritura Sagrada é para ensinar você a ser cristão. Não é isso? A Escritura Sagrada, para que nós viemos à igreja? É para aprender a sermos cristãos. Para nós praticarmos o Evangelho, o cristianismo. A Escritura Sagrada é para te ensinar. Todo líder, antes de ser pastor, ele tem que ser um cristão. Não existe líder e depois cristão. Não existe liderado e depois cristão, não. Tem que ser um cristão. A palavra cristão aparece no Novo Testamento pela primeira vez. E a palavra cristão significa seguidor de Cristo. Cristo vai na frente e eu vou seguindo. E como seguir Cristo? Analisando os detalhes da Bíblia. Para mim ser um cristão, não tem como ser um líder evangélico se não tiver o evangelho dentro do líder. Vocês entenderam? Então, vamos falar do poder de Deus. Escritura, eu aprendo para mim. Ser cristão, ser um bom líder, ser um bom liderado. E o poder de Deus? A palavra poder significa possibilidades. A palavra poder significa possibilidades. Tem um versículo na Bíblia que diz: tudo é possível para Deus. Aí ele diz assim: eis que vos dou poder. Não estava no contexto, mas eu vou aplicar. Eis que vos dou poder. Ficai em Jerusalém, que até que do alto sejais revestido de poder. Então, se nós formos citar textos aqui de poder, nós vamos pegar vários textos. E o que é poder, o junta possibilidades. A Escritura te ensina a ser cristão. E o poder de Deus te dá possibilidades para implantar esse aprendizado. Para poder você levar esse aprendizado. Tudo é uma questão de aprendizado e o poder são possibilidades. Tudo é possível para Deus. Todas as possibilidades estão em Deus. Aprenda isso. Existe o poder que acontece em você e o poder que acontece no ambiente que você está. Existe o poder interno e existe o poder que pode ser externado. E como externar esse poder? Como receber esse poder? Tudo é possível para Deus, não é isso? Aí vem aquela outra palavra: tudo é possível para o que crer. Todas as possibilidades são possíveis para quem tem fé. Todo líder e todo liderado, quando recebe esse poder de Deus, ele recebe possibilidades no mundo dos homens, no reino dos homens. E para que essas possibilidades? Vamos lá, vamos ler para você entender. Só anota, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, 18. Deixa eu ler. Mateus 28, 18. Perdão, meu irmão, perdão. Recapitulando. Marcos 6, 37. Perdão. Marcos 6, 37. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos.
Ele, porém, respondendo, lhe disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? 38. E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. Olha para mim, escuta isso aqui. Se o poder é possibilidade, pastor Márcio, você não gosta de cá. Se o poder é possibilidade, Jesus está dizendo: eu quero dar possibilidades para vocês. Errais porque não conhece as Escrituras Sagradas e errais porque não conhece o poder. Vamos lá, conhecimento, compreensão. Vocês não estão compreendendo o meu poder. O poder, ele é ativado em você para depois ser ativado de você. E Jesus está aqui ensinando. Jesus está em um local que é onde não tem alimento para a totalidade, para todos. Primeiros discípulos, eles falam assim: não temos o dinheiro. Jesus fala assim: vê quantos pães tem. Olha só, Deus não trabalha em cima de nada. Deus sempre trabalha em cima de alguma coisa. Para a criação da terra, Deus usa a palavra para criar. E Jesus aqui, nesse momento, você tem que compreender a possibilidade para aquele momento. Você não pode se apressar, você não pode se afobar, porque você tem que saber de Jesus, você tem que saber da Escritura, como que Deus quer operar o seu poder em você e através de você, líder, através de você, liderado, para aquele momento. Nesse momento está faltando pão, nesse momento está faltando peixe para a totalidade. Está tendo pão, está tendo peixe para algumas pessoas. Mas Jesus está ensinando que o poder dele tem que alcançar todos. O poder dele tem que ser para todos. Então, primeiro os discípulos falam assim: a minha razão conhece que pão e peixe custa dinheiro. É humanamente. Agora o Senhor está querendo que eles compreendam o poder dele para multiplicação, para um milagre. Deus opera com dinheiro? Opera. Mas ele quer explicar que a igreja dele tem o próprio poder dele. Ele pode utilizar o poder dele com recursos humanos. Porque a natureza é de Deus, a água é de Deus, o céu é de Deus. Tudo que foi inventado é de Deus. A invenção é ciência. A criação é poder de Deus. Deus deu a ciência para o homem inventar as coisas. Mas Deus está dizendo: primeiro eu quero agir com o meu sobrenatural sobre o natural. Ei, calamante, oh Deus. Eu quero agir com o meu sobrenatural no natural. Porque se nós só agimos com o natural em lugar de sobrenatural, aquele lugar só será natural. Tem igrejas que só vivem naturalmente. Elas não conhecem o poder de Deus. Mas nós aqui ensinamos as Escrituras e o poder de Deus. O próprio Senhor disse: se eles verem, Vinícius, sinais e milagres, eles crerão. A demonstração do poder de Deus, os sinais e os milagres, é para que as pessoas creem. Preste atenção. Poder não se demonstra por conta própria. Temos que entender qual o poder que vai agir naquele momento para determinado momento. E é por isso que vem as Escrituras Sagradas.
E como é que entende isso, Abelo Vitor? Casamento de Caná da Galileia. Maria chega e fala assim: faça, Solange, tudo o que Jesus disser. É entender qual poder... Oh, meu Deus, eu estou sentindo a tua presença. Qual o poder que Jesus quer operar naquele momento? O culto de ontem foi culto de ontem. O dia de hoje é o dia de hoje. Para cada dia existe um poder para aquele dia. Caná da Galileia, faça tudo que ele vos disser. Pedro, sobre a tua palavra lançarei a rede. Então estou querendo dizer assim: se eu ouvir do Senhor, eu buscar no Senhor e aplicar esse poder, naquele momento, o milagre vai acontecer. Seja no seu local de trabalho, seja na sua casa, exerça o poder de Deus para o momento que você precisa ser exercido. Você tem a Escritura? Abre a boca e exerça o poder. Existe poder da multiplicação, diaconisa Graciane. Jesus disse: veja o que tendes. Ele disse assim: eu não posso operar sobre nada, eu tenho que ter alguma coisa para operar. Veja o que tendes. Olha para mim, tenha visão da igreja, tenha visão da sua casa, o que tem lá para Jesus usar para a multiplicação. Aqui já temos um local, aqui já temos um recurso. Nós devemos, sobre isso, ministrar a multiplicação, o milagre. Tem horas que Deus está dizendo: liderança, líderes, eu quero que você abra a boca, ore e ministre poder para multiplicar, trazer à existência o que não existe. Nós não estamos vivendo muito isso, porque nós estamos vivendo muito natural nossa vida. Mas ele está dizendo: a minha igreja, eu dou poder. E ele disse: eu dou poder também para pisar em escorpião e serpente. Isso é mundo espiritual. Quando ele fala: vede o que tendes, porque Deus trabalha naquilo que você vê para ele operar a multiplicação. O que vede, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O que você está vendo? Eu estou vendo pessoas aqui que se tornarão grandes líderes. E eu libero agora esse poder. Deus vai te levantar como um grande líder e um grande liderado, se você quiser ir buscar isso. Quer ver outra coisa? Olha para mim. Aqui é pão e peixe, alimento. E quando Jesus falava assim: veja, cego, mudo, fale, paralítico, ande, vento, se acalme, operou naturalmente, né? Na natureza, operou nos sentidos humanos. O poder de Deus pode alcançar tudo. Amém ou não amém? Amém. Quer ver uma experiência? Porque a Escritura é para a sua razão, e o poder para você ter experiência, para você exercer experiência. Quanto mais você tiver experiência com o poder de Deus, mais você vai exercer o poder de Deus. Quero contar aqui 2 testemunhos rápidos com o poder de Deus. Primeiro foi em Visconde, um culto, e nós buscando poder, Deus deu esse poder, a criança falece, Deus manda soprar 7 vezes no nariz da criança e a criança volta à vida. Outro testemunho que marcou esses 25 anos, eu estava pensando nisso hoje, em Bom Jesus, Itabapuana, 4 dias de campanha, durante os 3 dias eu achava que não aconteceu nada. No 4º dia, uma senhora que tinha caído da charrete, bateu a coluna cervical naquele travessão de madeira, parou de andar. O marido botava lá atrás, antes de nós chegarmos para pregar, e começamos a ministrar poder. No último dia, a senhora se levantou e voltou a andar para a glória de Deus. Então, esse poder está disponível para a igreja.
esse poder. Nós não podemos usar o poder negativamente, porque há poder nas palavras que saem da tua boca. Nunca ele virá para a igreja, porque a gente está vendo que está dando tudo o contrário. Aí Deus está dizendo: ei, veja o que tem, mas é positivamente. Não veja o que tem negativamente. Líder não pode ver negativamente. Líder não pode ter visão contrária. Você tem que ver possibilidade em tudo. Você tem que ver que tudo é possível para Deus em tudo. Agora eu quero falar, anota isso aí. O modo operante de Jesus. Anota aí. Segundo tópico, segundo tema, melhor dizendo. Segundo tema, modo operante de Jesus. Pastor, o que é o modo operante? Um método de trabalho que não muda. Ele diz assim: eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje e eu serei eternamente o mesmo. Jesus não muda. O homem muda. Computação muda a toda hora. Medicina sempre implanta novos recursos. Mas o reino de Deus, Jesus está dizendo: eu sou o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Deus não precisa de atrativos para ganhar o mundo. Deus não precisa fantasiar a igreja para ganhar o mundo. Deus não precisa de implantações mundanas ou implantações humanas para que a igreja seja boa. O homem olha para a aparência, Deus olha para o coração. Aí, olha para mim. Podemos dar aparência à igreja, mas sabendo que Deus, Ele quer primeiro o interno, trabalhar o interno. E não adianta, olha só, criar um modo de trabalho de um líder, um modo de trabalho de uma liderança só com aparência. Homem trabalha com aparência, Deus trabalha com o coração. E o que é Deus olhar para o coração? Quer atrair Deus? Quer que Deus esteja no ambiente trabalhando com poder? Arrependimento, humildade. Esse é o método de trabalho de nós para Deus. Humildade, se humilhar, você se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Você está na presença de Deus, agradando a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aí você vai atrair Deus para dentro de você. E o Senhor vai dizer o seguinte: eu trabalho o coração do líder, da liderança, e crio uma aparência na igreja conforme eu quero. Isso é o método de trabalho de Jesus. Pega 5 pães e 2 peixinhos e alimenta uma multidão. Porque o homem é muito de buscar as coisas estereóticas, né? O exterior. Mas Deus está dizendo: quando o homem encontra comigo, ele vai sempre primeiro buscar as coisas interiores. Porque primeiro é o reino de Deus e a sua justiça. Quando o líder entende que primeiro é o reino de Deus, quando uma liderança ou liderados entende primeiro é o reino de Deus, você trabalha primeiro o interior para Deus e depois trabalha o exterior para os homens. Esse é o método de trabalho. Jesus está dizendo: eu alimento as pessoas, mas eu procuro nas pessoas o que elas têm para trazer para mim, o que elas podem oferecer para mim internamente. Esse é a metodologia, é o modo operante. Jesus, ele usa dinheiro também. Isso. Ele usa. Pedro lança um anzol, pega o peixe primeiro, abre a boca que tem uma moeda lá dentro.
o modo de operar de Jesus para o trabalho dele, o método de trabalho. Mas nós não podemos criar o nosso alicerce em coisas perecíveis. Não podemos, porque a palavra do Senhor diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de... O pão é para o corpo, a palavra é para o reino. O peixe é para manter você forte fisicamente, mas a Escritura e o poder de Deus é para manter você forte para Deus. Vocês estão entendendo? Toda casa construída na rocha, vem os ventos e não há. Aí Deus está dizendo o seguinte: o que é vento? Todo dia venta? O vento ele vem de vez em quando. Mas um vento que derruba a casa é um vento de grau 5. É um furacão. E se nós olharmos a tipologia, porque a Bíblia é toda tipologia interpretativa, se nós olharmos, o Brasil não tem furacão. O máximo que teve foi um tornado. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tornados. Mas não chegou ao ponto de derrubar casas. Tempestade de chuva ou de vento, né, nas encostas, derruba a casa. E agora, se a gente pegar essa palavra assim, mas no Brasil não tem, então eu estou tranquilo. Mas ele está falando para você olhar uma casa que é mal construída, que os ventos vão vir. Mas ele está falando assim, coisas que te atingem, mas não te derruba. Porque o poder é para te manter em pé. O poder é para te manter firme. Porque imagina, vem cá, quem tem recurso todo dia para levantar a casa, Solange? É difícil. É por isso que ele está falando, eu trabalho com dinheiro, mas eu trabalho com a minha palavra. Então o dinheiro, ele é utilizado em algumas vezes, em algumas ocasiões no reino de Deus. Mas a palavra não. A palavra é todo dia. E ele está dizendo, vem cá, eu não trabalho toda hora com várias obras. Eu sou o mesmo na obra. Eu faço uma vez e vou aprimorando. Elevar-se. É isso que Deus quer que você entenda. Não perca tempo errando. Quem não conhece a Escritura, Jairo, erra. Ele utiliza recursos de Deus ou recursos humanos erroneamente. Ele tenta, ele faz tentativas, Raíssa. E Deus está dizendo, não faça tentativas. Os meus líderes, os meus liderados, eles não podem errar. Não dá tempo de errar. Torre de Babel. Construíram uma obra tão grande e Deus falou, vou parar essa obra. Porque essa obra não me agrada. Essa obra não é minha. Deus permite fazer obras que não é dele. Porque isso aí é a razão. Aí se você encher a sua razão, depois reveja isso, pega isso para você. Se você usar a sua razão cheio da Escritura, você vai entender uma direção, como que é a obra, como que é investimento de dinheiro e de palavra, Vinícius. Não dá tempo de errar. Hoje você tem 20, amanhã você tem 40. E quem erra, perde tempo. Ou investe o seu tempo erradamente. Não erre sentimentalmente. Não erre, líder ou liderado, financeiramente. É preferível você ir até Jesus e ouvir o que Ele quer fazer no casamento, do que você se precipitar. Como Maria, faça tudo o que Ele vos disser. Tudo. O que é a palavra tudo? É uma totalidade. Ele tem que estar no casamento e fazer tudo, líder. Liderado. Enquanto você, igreja, enquanto você, líder, não escutar o tudo de Deus, não faça. Enquanto a sua razão não for tomada pela totalidade, não faça. A Escritura é para a razão e o poder para as experiências. Não use experiência se a sua razão ainda não tem Escritura. E eu estou dizendo para cada dia, para cada método, para cada ação tua.
resolveu algo, Deus te abençoou, glória a Deus, vamos para a próxima etapa. Não fica em 10 etapas ao mesmo tempo. Resolva uma. Não crie torre de Babel na sua vida, que Deus vai parar essa obra. Você vai gastar dinheiro, vai gastar tempo. É preferível 100 anos de Noé construindo a arca e agradando a Deus, porque a obra é feita com propósito. A obra não é feita para interesse próprio, seja ela sua ou seja ela de Deus. Talvez você fugiu um pouquinho e está errando. Volta para o acerto. Volta para o acerto. É preferível que você seja um Pedro. Sobre tua palavra eu vou lançar a rede. Talvez lançamos a rede sem a palavra. Rede sem palavra volta vazia. Tentativas até uma hora dá certo. Mas e o cansaço? Frustração. Dias sem dormir. Aí Deus está dizendo: eu te deixo, tem hora acordado, para você pegar experiência. Porque quanto mais você me ouve, mais você vai saber o que fazer. Vocês estão entendendo? Novamente recapitulando. A palavra é para a razão, é para a mente. E o poder para as atitudes. Não haja sem primeiro sua mente ter uma totalidade do saber o que Jesus quer. Porque tudo que você fizer vai dar certo. Tudo que você botar a mão vai dar certo. Se você entender o que Jesus está querendo para aquele momento. Estamos em 2023. O que Deus quer para mim desse ano? O que Deus quer para mim em agosto? Procure isso. Mês após mês, semana após semana, ore sobre isso. Ouça da boca de Jesus o que Ele quer de agosto, o que Ele quer de setembro, tanto para a família quanto para o seu ministério, como líder e como liderado. Último assunto, para nós entrarmos, né? Anota aí. Não errais. Bota um tracinho e bota evitando erros. E é o último assunto para nós terminarmos. Não dá para falar muitos assuntos, eu tenho que pegar um tema, né? Não errais. Evitando erros. Vem cá, olha para mim. Deus trabalha com visão para Ele trabalhar depois com ação. Um exemplo, se eu fechar os olhos e sair andando, eu vou me deparar com um bloqueio na minha frente, não vou? É a mesa primeiro e depois as cadeiras. Deus está dizendo: vá e veja o que eles têm. Discípulo Oberuvito não estava carregando pão e nem peixe. Quem estava carregando pão e peixe era alguém. Calma. Sempre Deus vai ter um alguém que tem o que você precisa. Mas você tem que encontrar esse alguém. Muitas das vezes não está com você. A igreja, o trabalhar de Jesus é assim. Sempre vai ter alguém que tem o que você precisa. Para aquele momento. E muitas das vezes, olha só, não é só para mim. Eu estou com fome também. Os discípulos estão com fome também. Mas Jesus está dizendo, o que eu quero fazer é a nível de multidão. Nós vamos sair agora, vamos entrar em 2024, ainda estamos em 2023. Agora estamos operando com 12. A metodologia de trabalho é dos 12. Mas nós vamos partir agora para a multidão. Veja também na sua área de trabalho. Imagina, Vinícius, uma frota de Uber. Em que eu trabalho? Eu não vou me acomodar em ser
empregado. Eu vou orar e vou ocupar um cargo de liderança, de patrão. O que me falta é ver quem tem para trazer até mim e eu utilizar certo. Jesus nunca utilizou nada errado. Mas olha para mim. Você tem que ser aberto a ver, pedir a Deus. Ezequiel 37. Não estava no contexto, mas vou trazer para o texto. A visão de Ezequiel. Qual é o nome? A visão de... Então, todos aqueles que são líderes, liderados, têm que ter a visão. Vá e vê. Se nós ficarmos restritos a observar 2 metros quadrados, Deus só vai fazer 2 metros quadrados na nossa vida. E outra coisa, visão trabalha em cima de ação. Quem só tem visão e não tem ação, não acontece nada. Vai dar 80 anos da sua vida, vai morrer e não vai acontecer nada. Mas torna a dizer, Jesus falou assim, vá e vê. O que é isso? Palavra liberada. Então vamos lá. A palavra liberada cria uma visão em você e você consegue enxergar quem tem para utilizar a multiplicação. Preste atenção, quem come o peixe e pão sozinho não vê a multidão provando do milagre. Porque tem hora que a gente é egoísta. Deus não trabalha em cima de egoísmo. Deus trabalha em cima de altruísmo. Mas muitas das vezes, olha para mim, não é você que dá, é alguém que dá para você e você sabe fazer em cima daquilo que lhe foi dado. Deus não te dá nada que não seja utilizado. Anota isso aí. Deus não te dá nada para ser guardado. Anota isso aí. Não queira ter demais e deixar guardado. Tudo vai ter uma função na tua vida. Oh Deus. Jonathan, aquilo que Deus vai usar alguém para trazer para você é para a multidão provar. Não! Olha para mim. Não! As pessoas podem ter inveja de mim. As pessoas podem ter olho grande na minha vida. Meu irmão, lá vai uma palavra. Maldição sem causa não pega em ninguém. Arma forjada contra você não prosperará. Você não é um exibicionista. Você é aquele que tem o poder de multiplicar para pessoas. Quem louva para as pessoas, para Deus, para as pessoas, você traga para Deus. Quem prega a palavra de Deus para as pessoas virem. Quem trabalha para Deus, para as pessoas verem o seu trabalho. Não se acende um candeeiro e põe debaixo da cama. Vai iluminar o quê? Primeiro deixa ser aceso. Porque tem gente aí que está recebendo combustível, mas recebe um combustível e apaga. Volta naquela palavra, ficar em Jerusalém, que até que do alto seja revestido de... Tem hora que Deus manda ficar para receber poder. Aquela semana, não é semana de ir, é semana de ficar. Aquele mês, talvez você está indo muito, aí Deus está dizendo, nesse mês você fica. E quando eu comecei a orar a Deus, vou falar de mim. Antes da pandemia, eu viajei 18 estados, trazendo recurso para a obra. Hoje, o Espírito Santo está trabalhando diferente. Hoje, trabalho mais internamente. Para quê? Para fazer a obra. Então, aprenda isso. Deus trabalha
com metodologias de acordo com o que ele precisa nos tempos. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu, não é? Não é isso? Então, não erre. Porque se é para ir, Deus vai falar, vá. Mas se é para ficar, tem gente indo que é para ficar. Aí você gasta tempo, gasta recurso e não dá em nada. Fazer força sem inteligência, você se desgasta. Tem hora que a caneta manda mais do que uma arma. A assinatura de alguém manda mais do que uma arma. Então você saiba usar a caneta, saiba usar a sabedoria. Para terminar, então não errais. Quem erra, ele perde. Quem acerta, ele ganha. E muitas das vezes o ganho vai ser com uma criança, vai ser com a multidão. Tem hora que você tem que trabalhar com uma criança para poder ganhar uma multidão. Isso é saber o que Deus quer fazer naquele momento. Eu tenho uma visão de quê? Eu estou usando a minha visão. Jesus está mandando usar a visão onde? Voltando no vale de osso seco. E se o Senhor quer que você seja profeta de vale de osso seco? Se a sua multidão é pegar ossos secos e usar profecia, oração, mas pastor, isso aí não é a minha visão. Paulo diz, fui obediente à visão celestial. O líder e o liderado tem que buscar uma visão celestial para implantar numa visão do ministério, da igreja, da família. Ore essa madrugada sobre Deus te mostrar aonde você tem que trabalhar lá na sua casa, na sua família. Que de repente você está fazendo força e a força não está tendo resultado. Aí Deus está dizendo, eu vou trocar a sua força pelo meu poder. Eu vou usar a criança. Está sendo gravado. Está sendo gravado. Muitas das vezes, Solange, Deus não vai trabalhar no pai, vai trabalhar na filha. Deus vai usar a filha para trazer o pai. Faz 5 minutos, rapaz. Eu não quero amaldiçoar. Né? Tem horas que Deus usa o filho para mexer com o pai. Deus usa a criança para trazer a multidão. A gente está em busca da multidão, mas Deus está falando assim, eu estou usando a criança. Porque tem hora que a multidão não tem, mas uma criança tem. Isso é visão. Visão certa para as pessoas certas. Vocês estão entendendo? Eu acredito que além de ser um estudo, Deus está liberando uma palavra profética nessa noite. Deus vai te dar visão para ter uma ação. Deus vai usar quem você menos espera. De repente a gente está trabalhando em cima de uma pessoa que Deus não espera agora dela. Mas a gente agora vai, Deus, aonde é a visão do meu ambiente familiar? Em quem o Senhor quer trabalhar para ganhar minha família toda? Esse bairro, em quem o Senhor quer trabalhar nesse bairro para trazer esse bairro todo? O discípulo não tem hora que discípulo de Jesus não tem. Tem hora que eu chego e falo assim, Nayara, faz isso, aí de repente Deus falou, não está com ela. Evangelista Andressa, Solange, pastora Márcia, mas de repente não está com você, está com uma criança. Aí agora, eu vou até fazer uma oração quando terminar o estudo. Não, eu vou orar no estudo, porque seja um estudo profético agora. Que Deus use quem Ele quiser, que está já no seu ambiente, já está lá, quem tem para trazer a multidão da sua família para a igreja, a multidão da cidade. Nós vamos encontrar, nós vamos ver, e nós vamos agir em cima dessa criança, em cima dessa pessoa, e Ele vai alimentar, através de Jesus, todos que estão ao nosso redor.
E outra coisa, irmã Rita, tem hora que não é alimento físico que nós precisamos, não. Vamos fazer uma festa para poder alegrar. E Deus está dizendo, não quero festa, eu quero culto. Vamos fazer isso para ver se cria um atrativo. Aí Deus está dizendo, não quero atrativo, eu quero profecia em vale de osso seco. Porque tem hora que eu trabalho em cima do que tem, trabalho em cima do pó, para levantar profetas do pó. Oh meu Deus, eu estou sentindo e percebendo que Deus está te dando aqui um raciocínio para orar diferente, para ter uma visão diferente de oração. Ore pela sua neta, que Deus vai usar ela de uma forma que a gente não vai entender, para trazer a família. Nós vamos começar a orar pelas crianças da nossa casa, porque eles serão usados com os peixes e os pães para trazer os grandão, aqueles que não quer. E outra coisa, tem hora que Deus deixa faltar alguma coisa para ele ser o suprimento daquele momento. Oh, meu Deus! Desespera não. Líder e liderança tem que entender o tempo de Deus. Tempo de chorar, tempo de sorrir. Tempo de plantar, tempo de colher. De repente é tempo de plantar, você está procurando colheita e não tem agora. Tem uma visão do tempo ali de quem é. Não é? Aqui no ministério agora nós vamos pedir Deus, vamos buscar a visão de quem tem. Quem é? Se Deus quiser começar a usar as crianças, Ele vai usar para nós. De tempo em tempo Ele trabalha diferente. Mas Ele trabalha diferente sendo o mesmo, Ele não muda. Uma obra diferente, não é isso aí. Uma obra diferente com os métodos iguais. Como é que se faz obra diferente com métodos iguais? Gente, Deus é tremendo. Ele disse, Raíssa, ele disse assim, Maria, ele disse assim, eu sou o Deus da possibilidade, posso tudo. Nós não podemos em si, nós não podemos em si, mas Ele pode tudo. Ele está dizendo, a minha possibilidade, Nayara, tem que trabalhar naquele local com quem eu quero. Sua família está sendo levantada alguém agora com possibilidades para trazer toda a sua família para Jesus. A multiplicação. E eu termino assim, Vinícius. Antes de usar o recurso que foi trago a você, agradeça primeiro. Não é sair comendo, não é sair guardando no armário, não é sair botando na geladeira, não. Fez a compra, bota em cima da mesa. Se não dá para levantar tudo, porque é muita coisa, bote a mão em cima e diga assim, graças eu te dou, Senhor. Porque a ação de graças traz multiplicação em dias que tem pouco. Não é assim? Senhor, faça o milagre agora. Não. Pai, graças eu te dou. E partindo, alimentou uma multidão. Aprenda a agradecer a Deus por aquilo que é pouco, que Deus vai multiplicar o pouco. Toda oração que for feita nesse ministério agora, nós vamos tirar 5 minutos só para agradecer. Toda oração que nós fizermos em casa, vamos tirar 5 minutos, ainda é pouco. Não vamos começar pedindo, vamos agradecer. Eu agradeço pela roupa que o Senhor me deu. Eu agradeço pelo filho que o Senhor me deu. Eu agradeço pela netinha que o Senhor me deu. Eu agradecer por tudo. Eu agradeço pela água que está na geladeira. Agradecer por tudo. Em uma reunião de pastores, tinha mais ou menos uns 500 pastores. Veio um indiano, daquele país da Índia, um dos países mais populosos, que falava um pouco de português. E foi dada a oportunidade a ele
de fazer a oração pelo almoço dos pastores. Ele orou 15 minutos dando graça. E eu só via pastor olhando para a cara de pastor. Errais, porque não conheceis a Escritura Sagrada e nem o poder de Deus. Eu aprendo aqui na Bíblia que levanta o alimento e dá graças. E no final da oração, sabe o que ele falou? O meu país é o mais pobre. Vocês têm muito recurso e não sabem usar o recurso que vocês têm. Vocês são má administradores. Vocês têm muito, mas usa de qualquer maneira. Vocês erram. Não é isso? Vocês deixam comida do prato e jogam no lixo. Vocês deixam a torneira aberta de casa e jogam água à vontade fora. Vocês deixam a luz ligada sem precisar utilizando. Vocês ligam a televisão na sala e deixam para ninguém ver. E ele falou assim, isso aí é o uso errado de recursos. E depois o acúmulo de gasto vai ser grande em coisas pequenas. Mas o Senhor está dizendo, aprenda a usar pequenas coisas com graças a Deus. E quando chegar as muitas coisas, todo mundo vai comer para se saciar, não para se desperdiçar. Anote isso aí. Deus quer que você se sacia e não desperdiça. Eu pensei que já estava terminando, Jesus. Isso aqui não estava no contexto. Viu? Deus não quer desperdício. Deus quer saciamento. Você pode ter a vontade, mas você não pode desperdiçar. Um pouquinho de danoninho lá no fundo. Tem crianças no Nordeste que nunca nem provou o danoninho. Tem um cantor aí que agora se desviou, está sendo gravado, não vou falar o nome não. Deus me usou para ele no carro. Famosíssimo, veio aqui cantar. Se desviou, infelizmente. Dentro do carro Deus me usou. E falou assim, antes de acontecer isso tudo, quando ele esteve lá. Tem um garoto em Manaus, agora, na Amazônia, que disse assim, eu quero ser como você. No carro eu falei com ele. Ele não tem chinelo para usar. O short que ele tem é rasurado, a camisa que ele tem é a única, e ele está orando a Deus para ter o dom que você tem, fulano, dentro do carro. A vontade de falar o nome, mas não se expõe nome não, porque o nome só é falado quando Deus quer. E ele chorou dentro do carro. A namorada dele de outro país, mora na Inglaterra, namorava, né? Ou mora ainda e não está mais namorando, falou assim, tá vendo aí, fulano? E você estava falando isso. Aí Deus está dizendo, tem gente que quer ser igual a você, e você não sabe. Tem gente orando a Deus para ter os 5 pães e os 2 peixinhos que você tem, e você está desperdiçando o seu ministério, está se afobando. Eu quero ser igual a evangelista Gesiane, eu quero ser igual a Breujário, eu quero ser igual a diaconista Tailane, eu quero ser igual a evangelista Andressa, eu quero ser igual a irmã Rita. Irmã Rita, o que Deus fez pela senhora, tem muita gente orando a Lamantúria e dizendo, eu quero sair dessa religião que eu não recebo nada e agora estou vendo irmã Rita com brilho. A gente está querendo muito, mas os 5 pães e 2 peixinhos que nós temos, tem gente falando, me dá um pedaço, me dá um pouquinho. E a gente está afobado, Vinícius, lá em Pôr das Caixas. Caramba, rapaz, Vinícius está mudado. Está vendo mudança nele? Eu também. Então, a sua mudança vai trazer mudança para o ambiente que você vive. Não desiste dos 5 pães e 2 peixinhos. Você acha que é pouco? Bota na mão de Jesus tudo que você tem. Deus está te usando mais, vai te abençoar. Você está pensando? Vai ser o estado do Rio de Janeiro todo. Mas está se preparando agora com os 5 pães e 2 peixinhos. Hoje você chorou. Amanhã você vai consolar quem está chorando. Você vai ter recurso. Vamos orar certo. Vamos trabalhar certo para não errar. Está vendo, Maria? Estou vendo agora, Maria Eduarda, uma transformação. Só você negar o erro
Só em você negar o erro, Deus está dizendo, você está acertando. Porque o acerto é a ausência de erros. Se você trabalhar em cima dos seus acertos, Deus está dizendo, você está evitando muito erro. E se você está evitando erro, eu vou construir uma casa na rocha. Você terá a melhor família. E outra coisa, sua família já é boa. Sua família é a melhor. Só falta eles entenderem o plano de Deus. Mas para entender o plano de Deus, você tem que entender. Você tem que compreender com a razão e com as experiências. Entendeu? Pena que é uma horinha só. Mas nesse último tópico, veja quem tem lá na sua casa, no ministério, agora, hoje. Vitor, você é o pastor de 2025. Então você tem 2 anos para criar a visão necessária, do tempo necessário. Por que adianta ir e não permanecer? Voltar. Então eu preparo para ficar aonde Deus me enviar. Eu preparo e capacito para eu chegar lá e nunca mais sair de lá. Porque chegar é difícil, Vinícius. Mas quando a gente chega, a gente tem que ter mais sabedoria para ficar do que para chegar. Deus vai exaltar a todos que estão aqui. Deus vai exaltar todos que estão vendo. Vai exaltar. Mas saiba trabalhar com o recurso para administrar, para crescer, do que perder e desperdiçar. Porque o que é pequeno hoje pode tornar grande amanhã. Mas quando chegar no grande, você não vai desperdiçar para se tornar pequeno de novo. É você que perde. Somos nós que perdemos. Hoje nós estamos aqui. Era meu sonho trabalhar aqui no Centro de Itaborém. Era meu sonho. Mas para ter sonho, eu tenho que acertar. Não adianta só sonhar. Eu tenho que acertar. E outra coisa, oh meu Deus, não estava no conteúdo, Deus está falando. Se Deus, para transformar você num José, tem que passar em momentos que ninguém passou. Imagina você ser governador. Pastor, mas naquela época não tinha governador. Foi o primeiro cargo inventado. Porque Faraó disse assim: acima de mim não tem ninguém, abaixo de mim vai ser você. Você vai ser governador. Foi criado um cargo, tudo porque ele passou momentos que ninguém passou. Calúnia. Porque para Deus crescer você, Ele precisa primeiro juntar os pedaços. Vem cá, missionária. Sobrou 12 cestos de pedaços, mas jogou fora? Por que sabe que tem 12 cestos? Porque na tua mão é pedaço, mas quando junta, são 12 cestos. Aí Deus está dizendo, aprende a trabalhar com os detalhes, começa a ter sabedoria sobre os detalhes, começa a fazer planejamento nos detalhes, que você vai ver que vai sobrar muita coisa e vai se tornar muita coisa na sua vida. E com os detalhes, com os pedaços, vai sobrar 12 cestos nesse ministério, vai sobrar 12 cestos na tua casa. Não se importe com quem está esbanjando. Você que é cristão, faça certo. Porque tem gente na nossa casa que desperdiça. Mas Deus está falando, calma que com ele ainda eu não estou tratando. Não fica desesperado, não fica afobado, porque ainda não consegui ele ainda. Mas você eu já consegui. Com você eu consegui no ministério, com você eu já consegui na casa. Então sabe o que você faz? Vê aonde estão os pedaços que está sobrando, para se tornar os 12 cestos na tua vida. Não precisa pegar empréstimo. Vê os detalhes que já está juntando na sua vida. Vê os detalhes. São nos detalhes que você vai acertar tudo na tua vida. Ora a Deus sobre os detalhes. Aonde que eu estou errando? Qual o detalhe que está passando que pode me ajudar? Isso é líder e liderança. Trabalhar em cima da visão, porque vai sobrar. E muitas das vezes,
Deus não traz novo. Deus deixa sobrar para mostrar para você que já está lá a resposta. Meu Deus, traz! Aí Deus está dizendo, já tem. Só que você está esquecendo, não está vendo, está afobada, está afobado. E eu termino assim. Vai sobrar. E com a sobra que Deus vai deixar, você vai ver quanta coisa que você deixou passar em branco. Quantas coisas que você não viu. Fique em pé, por favor. Aqui, hoje, Diaconia Graciane, eu preferência, Solange, trabalhar você do que já pegar um pastor formado. Porque um pastor formado, ele vem cheio de coisinhas, cheio de detalhes que não agrada. E para formar ele, você tem que primeiro reensinar. E reensinar é mais difícil do que ensinar. Então eu prefiro pegar um evangelista, uma diaconisa, uma irmã Leia e investir em você. Investir em você. Daqui a pouco você está alimentando uma multidão, está sobrando ainda para muita coisa. Eu abençoo você com um ministério que vai alimentar multidões com a palavra, multidões com alimento, com Jesus na sua vida e ainda vai sobrar. E Deus está dizendo, investe no seu neto, na sua neta, no seu filho, porque ele tem a mente em formação. Muitas das vezes você está lutando com alguém que está difícil. Aí Deus está dizendo, para poder modelar ferro, tem que botar no fogo. Mas muitas das vezes você tem que trabalhar com a água. A água é fácil de trabalhar. Armazena a água em um lugar. Não trabalha com ferro agora. Faz força desnecessária não. Vocês estão entendendo? Trabalha com peixinho. Trabalha com pão. Ensina teu filho, ensina a tua neta. Porque eles vão trazer quem você está mais orando para vir. Essa nação, essa cidade vai vir através de gente que a gente menos imagina. E terminei, tá? Vamos fazer uma oração ainda gravando? Levante a sua mão assim em posição de receber. Você que está em casa aí assistindo, levante sua mão em posição de receber. Senhor, eu implanto nesse ministério, com o poder da palavra, sobre a tua palavra, eu implanto na vidas dos membros, de quem nos assiste, de quem virá, aqui já terá uma essência nesse ambiente, esse orvalho que já cai aqui, essa erva que já está plantada aqui, nós vamos se assentar e vamos esperar os pães, os peixes, da onde nós estamos vendo. Mostra para esse ministério, mostra para esse irmão, quem tem. Nós não vamos em busca da multidão, nós vamos em busca agora de quem tem. Nós vamos orar, meu Pai, para o Senhor levantar quem tem. Nós vamos sair como discípulo procurando quem tem. Nós vamos agora trabalhar nosso trabalho físico quem tem. Isso serve, meu Pai, para o meio profissional. Isso serve, meu Deus, para o meio empresarial. Isso serve para o meio político. Nós temos pessoas que têm e muitas das vezes estamos menosprezando. Nós estamos olhando como pequenos, mas estava na criança, meu Deus, a resposta para a multidão, mas passou na mão de Jesus. Nós colocamos o ministério Fogo do Avivamento na mão de Jesus. Nós colocamos, ó Pai, a profissão desse teu filho, da tua filha, na mão de Jesus. Nós colocamos, ó Pai, a vida ministerial do teu filho, da tua filha, na mão de Jesus. E damos graças por aquilo que temos. Nós não vamos agora em busca do que não temos. Nós damos graças àquilo que temos. E não é pouco, é o necessário. Vai haver multiplicação na finança. Vai ter peixe que vai trazer moeda. Nós vamos parar de bater cabeça. Nós vamos parar. Nós vamos lançar o anjo certo, Deus, para pegar o peixe certo sobre a tua palavra, Deus. Eu libero essa palavra na igreja. Eu busco essa palavra para os líderes e liderados desse ministério, para esse seu filho, sua filha que nos assiste.
que nós tenhamos a visão de quem tem. E, ó Pai, a pessoa vai dar, nós vamos agradecer e orar, vamos alimentar todos os nossos, vamos ter alimento espiritual e físico para todos os nossos, para quem chegar, que aconteçam os milagres e sinais, e que lá na frente, os 12 cestos, 24 cestos, 120 cestos, 1 milhão de cestos, eu não sei quantos, irá sobrar, porque o Senhor vai trabalhar nos detalhes, para organizar nossa vida, organizar nossa casa, suprir as nossas necessidades. E eu implanto essa oração, e eu implanto essa profecia em todos os âmbitos e áreas da nossa vida. Nós não vamos gastar, nós não vamos desperdiçar, nós vamos olhar para os detalhes. Em nome de Jesus, diga amém. Diga amém. Palma para Jesus bem forte.